Meus amados irmãos, inscritos e não inscritos do canal, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Eu espero que você esteja bem e eu espero que você esteja vivendo as bênçãos do único Deus verdadeiro. Bom, esse estudo ele foi colocado para os irmãos devido a algumas pessoas não entendendo a situação do sábado. Existem pessoas que pregam errado sobre o sábado, no qual, no nosso canal, nunca falamos sobre o ponto, que também será colocado aqui no meio dessa explicação. E vamos também mostrar alguns versículos que as pessoas leem e deturpam, tentando mostrar que o sábado, entre aspas, foi abolido. Isso é muito perigoso, que as pessoas andam lendo errado e chamando a Bíblia, Deus e Cristo de mentirosos, tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia está nos ensinar sobre o Shabat ou sábado do único Deus, o nosso Deus. Primeiro, quando o sábado foi criado, Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3 dizem assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Bom, vamos começar por aqui. Primeiro, muitas pessoas entendem errado quando lê esse versículo ou quando eu falo ele. Eu nunca disse que Deus cansa. Eu nunca preguei no canal que Deus fica cansado. Eu nunca falei isso. Aqui está dizendo que Deus descansou, mas não que ele ficou cansado. O que nós percebemos é que quando Deus ele descansa, ele nos dá o exemplo e não que ele fica cansado. Jesus nos deu o exemplo. Por isso que Jesus fala para Filipe: Filipe, olhe pelo menos as obras. As obras que eu faço são as obras do meu Pai, as ações. Então é justamente isso. Então, nesse sétimo dia, a Bíblia não diz que Deus ficou cansado, e nem eu estou dizendo que Deus ficou cansado. Estou dizendo que Deus nos deu o exemplo que no sétimo dia ele descansou. Então, se Deus descansou, nós também devemos descansar. Porque Deus foi o primeiro a nos dar esse exemplo. Segundo, como sei que o Shabat ou sábado é esse dia? Que dia? Descrito lá em Gênesis, Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Eu vou parar por enquanto aqui. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então Deus deu para a humanidade, para o ser humano, 6 dias para fazer o seu trabalho. Que trabalho é esse? O trabalho de ganhar dinheiro, o trabalho de fazer com que você se sustente. É muito importante essa observação para quando entrarmos no Novo Testamento, as pessoas não saírem deturpando o que está escrito. Porque eles não conseguem entender a diferença do trabalho do mandamento do trabalho de ação. São coisas diferentes, tá? Uma coisa é um trabalho missionário. Uma coisa é você ajudar o próximo. Outra coisa é você fazer um trabalho que você ganhe dinheiro com isso. Tá bom? Não confunda. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o sábado é de Deus, é a Bíblia que está dizendo. Não farás nenhuma obra. Que obra? Trabalho de ganhar dinheiro. É isso que as pessoas não conseguem entender. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal. Que naquela época os animais ajudavam nas plantações, não é? Arar a terra, dentre outros. Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O que é o estrangeiro? O parente que vem te visitar na sua casa, o irmão, a mãe, o primo, a sogra. Nem ele. Você, minha casa, minhas regras. Aí o 11 explica por quê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor de sábado e santificou. Segundo a Bíblia, qual dia Deus abençoou e santificou? O sábado.
Bom, não preciso procurar em nada. Mas eu estou dizendo que Deus estava cansado? Não, eu não estou dizendo. Mais uma vez, a Bíblia está nos ensinando que Deus nos deu o exemplo de descansar. A Bíblia não pode se contradizer. Ela não pode. Por isso você tem que interpretar espiritualmente o que está escrito. Entendeu? Muitas pessoas interpretam e acabam colocando coisas que não deveriam colocar. Agora, a Bíblia diz que existem sempre duas testemunhas ou mais. Então, nós vamos trazer duas testemunhas para cada pergunta, duas vezes onde a Bíblia menciona o mesmo versículo. Aqui está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele continua falando que é de Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das portas, porque o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, todos devem tirar o sábado para descanso também. A guarda do sábado também envolve descansar. Nós temos que entender isso. Qual é hoje a doença do século? A depressão. Por quê? Porque ninguém descansa, o dia tem 24 horas, a pessoa quer que tenha 48. Não consegue administrar o tempo e fica doente. Existem pessoas que estão depressivas porque não tiram o tempo para relaxar, não tiram o tempo para fazer um lazer. Deixa a pessoa, infelizmente, doente, gente. Não é a única causa, não estou dizendo isso. Mas para você ver o quanto Deus ele pensa também nesse ponto, se você for analisar. De quem é o sábado ou o shabat? Levítico 19:30. Guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Em Levítico 26:2. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então o sábado é de Deus. Não é meu, não é seu, não é do judeu, não é de Moisés, não é de Adão, não é de Eva, não é de nenhum outro. O sábado é de Deus. Entenda isso. Como disse, duas testemunhas. Os estrangeiros, ou seja, os não-judeus, devem guardar o sábado? E agora? Eu não sou judeu, mas o mesmo Deus que mandou guardar o sábado é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo. Você sabia disso? Vamos ler? Isaías 56, versículo 4 e 5, e depois os 6 e 7. Diz assim: Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que os filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. O versículo 4 e 5, ele está se tratando daqueles que não conhecem a Deus, que não são judeus. Algumas versões, eles colocam a palavra eunuco como estrangeiro, para você ver que nós, os estrangeiros, temos que guardar o sábado. Porque Deus colocará muros no lugar e um nome. Assim como o Apocalipse diz, receberemos um nome. Está tudo interligado. E vamos continuar, versículo 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amar o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão acesos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Então, uma das condições para nós servirmos a Deus é a guarda do sábado. Uma coisa importante aqui, eu não estou dizendo que para ser salvo tem que guardar sábado. Essa ideia errônea, infelizmente, outras pessoas pregam. Eu não. Eu não prego isso. Eu nunca preguei que guardar sábado envolve salvação. Eu estou falando de adoração a Deus, não de salvação. Nós somos salvos apenas por Jesus Cristo. Mas adorar a Deus também inclui guardar o sábado. Perceba que eu estou colocando o termo adoração. Eu tenho que adorar a Deus guardando o sábado. Guardando o sábado representa adoração a Deus.
representa obediência ao mandamento de Deus, mas não estou falando de salvação. Guardar sábado não te salva. Vou deixar bem claro isso. Salvação apenas por Jesus Cristo, mas você é salvo por Jesus e para adorar a Deus através de Cristo você tem que guardar o sábado, tá bom? Como aqui temos dois testemunhos. O que o Shabat, o sábado, é para com Deus e seu povo? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Diz assim: E também lhe dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Outra testemunha, Ezequiel 20, 20, diz assim: E santificar os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia diz que o sábado, ele é um sinal. Algumas pessoas pregam que o sábado é um selo. O selo na Bíblia não é sábado, é o Espírito Santo. Não devemos confundir. O sábado, ele é um sinal entre o Deus verdadeiro e seu povo. O Espírito Santo, ele é o selo do Deus verdadeiro com seu povo. E futuramente eu vou explicar o que esse selo e o sinal, eles estão conectados, mas não são a mesma coisa. Tem que deixar bem claro isso. Sábado é um sinal, selo é o Espírito Santo. Para que o Shabat foi criado? Marcos 2, 27. Sábado foi criado. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Interessante, irmãos. Jesus não está falando por causa de Moisés, por causa de Abraão, por causa de judeu. Não. Homem. Eu sou um ser humano. Esse homem é da espécie humana, homem e mulher. O sábado foi feito por causa do homem. Então, quando você fala que sábado é para judeu, você. Desculpa. Infelizmente, você está chamando Jesus de mentiroso. Jesus está dizendo que o sábado é para o ser humano. Está aqui escrito. Homem é ser humano. Você está pregando errado. Estão te ensinando errado. Deuteronômio 5,15. Por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus tirou dali com mão forte e braço estendido? Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. O que é isso aqui? O ser humano. Todo mundo que trabalha. Nessa época, o povo israelita, o povo judeu, eles eram escravos. Eles não tinham descanso. Eles adoeciam. Então, muita gente hoje está trabalhando como se fosse um escravo. Vive para a empresa, vive para o trabalho, não tem tempo para a família, não tem tempo de ver os filhos crescendo, fica doente. É a mesma analogia. É a mesma analogia. A ideia hoje de trabalho, para algumas pessoas, ela não tem tempo para nada. Tem gente que trabalha nem vê o filho crescer. Não tem nem tempo para o filho. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, o sábado foi criado para todo mundo que trabalha. É fácil trabalhar, irmão? Não é. Então, o sábado foi criado para isso, para que nós, os seres humanos, possamos descansar. Aí você pode dizer assim: mas Deuteronômio 5, Deus está falando para o povo judeu. Sim, Deuteronômio 5, Deus está falando para o povo judeu. Mas quando você abre Marcos, Ezequiel, Isaías, você está vendo que Deus fala para todo mundo. Então você tem que saber entender o que está acontecendo. Uma hora Deus está falando para o povo judeu sobre o sábado. Outra hora Deus está falando para o estrangeiro. Guarda o sábado também. Eu sou estrangeiro, você é estrangeiro. Nós somos Israel espiritual. Então você tem que entender que Deus fala com todo mundo. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu não sei por quê. Quem é o Senhor do sábado ou do Shabat? Marcos 2,28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu não sei como e por quê que as pessoas leem errado a Bíblia. Marcos 2,28 não está dizendo que Jesus aboliu o sábado. Está dizendo que ele é Senhor do sábado. Eu não entendo por que muitos líderes religiosos leem errado isso aqui. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mas por que ele é Senhor? Efésios 3,9, duas testemunhas. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Quando Deus criou o sábado, ele também criou o sábado por meio de Jesus, para o homem descansar.
Por isso que Jesus é Senhor do sábado. Aqui não está dizendo que o sábado foi abolido. As pessoas estão lendo errado o versículo de Marcos 18, 28. Eu já escutei pessoas, amigos meus de outras denominações religiosas, não, mas Marcos 2, Jesus aboliu o sábado. Eu falei, onde é que você leu a palavra abolido ali? Que interpretação? Que você está inventando coisa. Você não pode forçar uma interpretação que não existe, mano. E isso é diabólico, é satânico, é anticristo. Com muitas pessoas, infelizmente, não fazem nem isso, eles só repetem, parece papagaio de pirata. Onde a Bíblia diz que devemos guardar o sábado no Novo Testamento? Bom, antes de iniciarmos isso aqui, eu vou deixar bem claro que não existe nenhum versículo do Novo Testamento dizendo, abre aspas, guarde o dia de sábado, fecha aspas. Não existe, tá bom? Como não existe, o que que muitas pessoas pregam? Ah, se não existe, foi abolido. Eu não entendo por que que uma pessoa prega uma coisa dessa. Ela demonstra que não conhece a Bíblia, que não lê Bíblia, que não conhece a Deus e não conhece a Jesus. E que está chamando a Bíblia e Deus de mentirosos. Vamos entender aqui. O sábado, a guarda do sábado, está dentro do mandamento. O mandamento está dentro da onde? Da Torá, que é a lei. Vamos mais uma vez. A guarda do sábado está dentro do mandamento. E o mandamento está dentro da lei, que é a Torá. Então, quando a Bíblia fala lei, Torá, ela está falando também do sábado. E parece que as pessoas não entendem isso. Eu vi um livro, não sei qual foi o pastor, que ele colocou assim: Como refutar a guarda do sábado. Eu li esse livro. Eu li. E eu falei: não é possível que um cara fez um negócio desse. O cara tentando forçar uma coisa que não está na Bíblia. Porque não estuda direito. Com todo respeito a esse senhor, que eu não sei nem quem é. Vamos ler a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia diz? Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que é que Paulo está dizendo? A minha fé em Cristo anula a Torá? O sábado está dentro da Torá. Ela anula? Não. Agora que eu tenho que guardar. Você consegue entender? Romanos 7,12. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A Bíblia está dizendo que o sábado é santo, é justo e é bom. Porque o sábado é um mandamento. Todo o mandamento de Deus é santo, justo e bom. E toda a Torá de Deus é santa. Como é que as pessoas vêm dizer que o sábado é abolido? Interessante. Hum. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Vamos parar por aqui. Vamos entender. Ah, mas eu não sou Israel. Você é Israel. A Bíblia diz que nós somos Israel espiritual. Que as bênçãos de Abraão chegaram até nós por meio de Jesus. Tudo que foi ordenado a Abraão temos que fazer. Abraão guardava a lei. Temos que guardar. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis, e eu serei por Deus, e lhe será um povo. Então Deus vai colocar a Torá, colocar no entendimento, no coração, para que Deus seja nosso Deus. O sábado está dentro de onde, irmãos? Da Torá. E as pessoas não percebem isso. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, deixe o menor deles até o maior. Você só conhece a Deus se guarda a Torá, se guarda o estatuto, o juízo e o mandamento. E quando você diz que a lei é abolida, a própria Bíblia está dizendo que você não conhece a Deus. E mais uma coisa importante, me perdoa estar falando isso, a sua opinião pessoal para Deus não serve para nada, nem a minha opinião. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós somos o servo. Então a opinião que de Deus é que vale e a minha não vale. Põe na sua cabeça isso. Nunca esqueça, a opinião de Deus é que vale. O que é pecado para Deus é que vale. O que é errado para Deus é que vale. Não é o nosso achismo. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Hebreus 10, 16 e 17 dizem assim:
Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E ainda acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Interessante. Isso aqui, como diz a Bíblia, duas testemunhas. Tiago 2, 10 a 11. Porque qualquer um que guarda toda a Torá, ou toda a lei, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. O que, que a Bíblia está dizendo? Você tem que entender. Vamos supor, vamos supor não, existem 10 mandamentos na lei. Não estou dizendo na Torá, estou dizendo os mandamentos. Quando você descumpre um, você já pecou. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem 10 mandamentos. Você adulterou, você já pecou. Ah, mas e os outros 9? Não interessa. Você já está em pecado. É isso que Tiago está dizendo. No versículo 11, ele ainda escreve isso explicando. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu não comete adultério, mas está matando, é um transgressor da lei. É isso que ele está dizendo. Aí a pessoa pega um versículo isolado e fica tentando inventar historinha. Aí prega errado, entende errado, ensina errado. Infelizmente. Tá? 1 João versículo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Em nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Certo? Mais claro que isso aqui, só se Jesus voltar, irmão. Se você não guarda a Torá, não guarda a lei, você não conhece a Jesus Cristo, você não conhece a Deus, a Bíblia te chama de mentiroso e você não tem a verdade. Isso é pesado, né? É muito pesado. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que perseverança é essa? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Inclusive, fiz um vídeo anterior em relação a isso aqui, mostrando que é toda a Torá, mas eu me especifiquei só na lei dos mandamentos. Então, para eu ter a característica dos santos, eu tenho que guardar a Torá e ter a fé em Jesus. O sábado está onde? Dentro da Torá. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por quê? Ah, então você disse para a gente que guarda sábado não salva. Ela não salva mesmo. Você não é salvo por guardar o sábado. Mas, se você é salvo por Jesus Cristo, você vai ter mudança de vida, mudança de caráter. Como é que eu tenho isso? Obedecendo a Deus. Quando você não obedece a Deus, você vive na carne, não é no espírito. É nesse sentido. Agora, chegamos à parte final do nosso estudo. Versículos tirados de contexto para anular a guarda do sábado. Eu vejo muitas pessoas pregando errado essas coisas. Vamos ler? Colossenses 2, 16, 17 é o mais usado. Diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui não tá, onde é que aqui está dizendo que o sábado foi abolido, irmão? Leia comigo. Onde é que Colossenses 2, 16 e 17 está dizendo que sábado foi abolido? Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que ninguém deve julgar o outro. Não está dizendo que foi abolido. Está falando de julgar o próximo. Se achar melhor. É isso que está dizendo. E tudo isso, festa da lua nova, a comida de alimentos limpos e imundos, não se pode ingerir bebidas alcoólicas, a guarda do sábado, são sombras das coisas futuras. O que é futura? O céu. Sombra do futuro. Mas nós somos o corpo de Cristo. Você consegue entender isso? Aqui não diz só que são sombras do passado, diz futuro. Então, quando você começa a ler direito, você começa a ver que foi tirado de contexto. Bom, agora vamos pegar o Evangelho de João, que as pessoas dizem erroneamente que Jesus não guardou o sábado. Por que não entende? João 5, 7 a 9.
O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Percebe, Jesus curou no sábado e disse: Levanta, pega a maca, onde estava deitado, o colchão, alguma coisa, e vai andando. João 5, 10 a 12. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Porque para o judeu, carregar um leito era um trabalho. Mas aqui você ganha dinheiro por levar sua própria cama, sua própria barraca no dia de sábado? Você não ganha dinheiro, irmão. Aquele trabalho de Êxodo está servindo o trabalho de você ganhar dinheiro. Trabalho de você. Eu sou professor. Meu trabalho é dar aula. Então, no sábado, eu não dou aula de matemática. Eu não dou aula de física. Eu não dou aula de química. Porque o meu trabalho é que eu ganho meu sustento, irmãos. É isso que as pessoas não entendem. E nem o povo, o líder religioso da época, entendia isso. Versículo 11. Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Vamos continuar estudando. João 5, 13 a 15. E o que fora curado não sabia quem era, que Jesus se havia retirado em razão que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus entrou no templo e disse: Eis que já estáis são, não peque mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Então perceba que esse homem ficou daquele jeito, não foi por um acidente simples ou por inocência, porque ele fez alguma coisa errada que causou isso. Pelo menos é o que o texto mostra. E o homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava, ou que o curara. João 5, 16 e 17. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, que ele fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A pessoa pega um versículo isolado, Jesus transgrediu o sábado, Jesus trabalhou no sábado, está aqui, Jesus anulou. Aonde você está vendo Jesus anulou? Jesus, no sábado, fez uma boa ação, no sábado, mostrou o poder de Deus, no sábado, ele curou alguém. Como é que isso é trabalho, irmão? Me diz como é que curar alguém no sábado, usar um dom de Deus para curar alguém é trabalho. Você viu Jesus cobrando alguma coisa? Você viu Jesus pedindo alguma coisa? Não. Quando Jesus fala de trabalho, Jesus está falando de trabalho missionário, de pregação do evangelho para alcançar a alma, irmãos. Você não deve confundir as coisas, você tem que interpretar o texto. Jesus, ele curou alguém para salvar. E isso não é trabalho. Para os judeus era. O judeu curar, o líder religioso que não entende a Bíblia, que é carnal, curar é trabalho, carregar um leito é trabalho. Aquele homem foi liberto daquilo que ele tinha. E eles não entenderam. Mateus 12, versículos 1 e 2. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado. E seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer nos sábados. Porque para o líder religioso da época, colher espigas na árvore era trabalho. Mas os apóstolos não estavam colhendo espigas para vender, irmãos. Eles estavam colhendo espigas para comer. Entende como você tem que entender o que está acontecendo? Você tem que entender o contexto. Então, os líderes olharam, eles não podem fazer isso, porque eles acharam que eles iam vender. E se você for ler todo o contexto de Mateus 12, Jesus está falando de comida, se alimentar. Que estavam passando necessidade. Fome, estavam com fome. Não é aquela fome de ficar dia sem comer, estavam com fome. Assim como nós também ficamos com fome. Mateus 12, versículo 10 e 11. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele disse: Qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? O que aconteceu? Os líderes religiosos chegaram até Jesus e tentaram tentar ele, acusar ele. E aí, Jesus, pode curar no sábado? O que Jesus, sendo sábio, disse? Se você tem uma ovelha, que a ovelha na época valia muito dinheiro, você tem uma ovelha, ela cai num buraco, no dia de sábado, que vocês dizem que não pode fazer nada, você não vai salvar a ovelha? É isso que Jesus está dizendo. Tá?
Olha como ele conclui. Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem no sábado. Então Jesus não trabalhou no sábado, ele fez o bem no sábado. A pessoa não consegue ler. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou o santo uma outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Por que os fariseus queriam matar Jesus? Porque Jesus não estava obedecendo o que nós chamamos de letra morta. Não estava obedecendo a teologia. Não estava obedecendo o que eles queriam que obedecesse. Jesus estava vivendo o evangelho, a palavra de Deus, na integridade e na verdade. E vivendo ia mostrar a máscara dos líderes religiosos. Então, meus irmãos, que possamos ter entendido o Shabá de Deus, que o Eterno lhe abençoe. Um ósculo santo a todos.